Um dia adentrarmos os portais eternos de Jerusalém. Acreditamos que o Senhor tem mais desejo ainda do que nós. E certamente o ano vai se encerrando e Jesus não voltou, porque há entre nós pessoas que ainda estão no limiar da indecisão. Obrigado porque nessa manhã de sábado nós podemos te adorar. E as portas dos céus ainda estão abertas. O teu chamado ainda ecoa em nosso coração, nos chamando e nos convidando para entregar a nossa vida em tuas mãos. Ó Senhor, que a mensagem a ser pregada agora, ela contribua para que decisões sejam acertadas. Que possamos, ó Pai, nos entregar de forma completa em tuas mãos a nossa vida. Nós já te oramos com nosso coração agradecido. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bom dia a todos. Que alegria e satisfação estarmos aqui mais uma vez. E eu diria que um sentimento de nostalgia, ela agora invade o meu coração. Ao rever amigos aqui de, vou dizer, longas datas, mas de alguns anos atrás, poder revê-los, poder encontrá-los aqui é um sentimento de gratidão, porque essa foi a minha igreja até os meus 12 anos de idade. Depois migrei para o Pérola e ali estamos até hoje, contribuindo. Por isso, estar aqui, rever os amigos e rever os irmãos é um sentimento de gratidão. E por falar em gratidão, eu não posso deixar de passar aqui para agradecer de maneira especial a Deus. Luiz, que nos estendeu o convite. Obrigado, viu, Luiz? Luiz, num momento muito crucial da minha vida, me fez um convite. Nem sei se ele se lembra. Zé Carlos e Luiz sentado, Santana do Paraíso, retiro espiritual. E ali fez uma diferença enorme na minha vida, e as portas foram se abrindo. Eu sou muito grato ao Luiz, por tudo que ele me ajudou de forma profissional, viu, Luiz? Deus continue abençoando a sua vida e a sua família também. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. O ano vai se encerrando, estamos aí, último sábado de adoração nesta casa ao nosso Deus. E a mensagem dessa manhã, se o sonoplasta puder colocar aqui à frente, por favor. A mensagem é portas que se fecharam e portas que se abriram em 2025. As portas mais se abriram para você ou as portas menos se abriram para você? O texto de hoje, Atos capítulo 12, a partir do primeiro verso, diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, ele prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Verso 4. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere.
Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminando a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou. E ele disse: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: coloca a capa e me siga. Então, saindo, seguia, não sabendo se aquilo era real ou o que estava fazendo por meio de um anjo parecia antes uma visão. E depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo desapareceu. Os dias não eram fáceis para o povo de Deus. Herodes se agradava em perseguir, maltratar, matar os filhos de Deus. E por consequência, um desses personagens aqui citado, Tiago, a Bíblia menciona pelo menos uns 5 a 6 Herodes. Talvez a pergunta que nos ecoa é: qual Herodes é esse Herodes aqui? Esse Herodes aqui, ele é neto do Herodes o Grande. Herodes o Grande foi aquele que, quando Jesus em bebê e os magos foram visitá-lo, aquele mesmo Herodes perguntou assim: onde está a criança? Quero visitar. E citado pelo inimigo de nossas almas, não era esse o desejo de fazer bem, pelo contrário, era o mal. Esse Herodes aqui é neto o Herodes Agripa, é neto desse Herodes. E Herodes aqui se propõe a agradar o povo, perseguindo os cristãos. E as portas começam a se fechar para os cristãos ali. E quando eu relembro essa história, eu me lembro perfeitamente que anos atrás, não tanto tempo assim, um casal de jovens me procurou e disse assim: poderia estudar a Bíblia comigo? Prontamente eu me deslocava ao lar deles, mas ela me dizia assim: olha, você estuda a Bíblia comigo, mas o meu pai não pode saber que você estuda a Bíblia comigo, porque no dia que o meu pai souber que eu estou estudando a Bíblia com você ou com qualquer adventista, as portas da minha casa vão se fechar e eu não vou poder entrar. Não sei se você já passou por isso. Mas ali durante alguns 4 longos meses eu tive a oportunidade, o privilégio de apresentar as verdades que você conhece àquela família. Deus permite que algumas portas se fecham para que outras se abram. O tempo foi passando, eu tive o privilégio de ver esse casal sendo batizado. E esse pai dessa jovem que a reprimia e não permitia ela abrir a Bíblia, um dia no culto de domingo eu estava para pregar na minha igreja e eu fiz uma oração e alguém gravou que eu estava orando. Tem dessas coisas, né? Porque aquele senhor faria uma cirurgia de alto risco no dia seguinte. Alguém então o visitou pela manhã de segunda-feira, levou a gravação, ele ouviu a oração, lágrimas desceram e ele disse assim: se eu sair dessa situação, eu quero ir na igreja da minha filha. E louvado seja Deus, uma porta que lá atrás havia se fechado. Coração endurecido pela decisão de uma filha. Eu tive o privilégio de entrevistar esse senhor. Infelizmente ele faleceu acometido por um câncer. Mas esse senhor descansou. Mas na certeza de que ali ele havia entregado a sua vida às mãos do Senhor. E havia feito uma decisão acertada. Isso porque a filha lá atrás, mesmo sendo perseguida e o risco de ser abandonada pelo pai e de não entrar em casa, ela permaneceu firme, deixando um legado e um exemplo para os pais. Nos dias atuais, portas têm se fechado por causa da sua firmeza de caráter, pelas suas decisões,
pelas suas escolhas. Certamente o ano de 2025 se encerra e nem todas as portas que você sonhou e idealizou, elas se abriram. Quem sabe no âmbito comercial, conjugal ou até no espiritual. Quem sabe portas se fecharam. Mas será que existe uma razão, um motivo de tudo isso acontecer? É possível. A história nos apresenta que Herodes, incitado pelo desejo de reprimir, de perseguir, de maltratar, de matar, Herodes faria isso com Pedro. E prova disso ele fez com Tiago, que era irmão de João. E Tiago, ele fazia parte de um grupo, entre os 12 havia um grupo seleto. Porque quando você vai para Mateus capítulo 17, havia um grupo entre o outro grupo, um pequeno grupo dentro do grupo. No Monte da Transfiguração, Tiago era um daqueles que estavam ali ao lado de outros e do lado de Cristo. Eu aprendo aqui que mesmo aqueles que estão próximos de Cristo, eles também estão perseguidos. Eles também passam por situações como essa. Por isso, quando nós lemos a história, ela retrata uma situação que parece desprovida de um cuidado de Deus, do Senhor ter abandonado Pedro. Onde está o Senhor? Por que Pedro chegou a essa situação? A história nos fala no verso 4, que Pedro estava muito bem escoltado. A situação de Pedro, ela era desumana e olhar nosso seria impossível para que Pedro conseguisse sair dessa situação. Eu não sei se em 2025 você esteve em uma situação que você olhava para frente e você dizia assim, é impossível. Não há o que fazer, não há solução, não tem como fazer. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus é o Deus do quê? Nosso Deus é o Deus do impossível. E portas se abrem quando o nosso Deus, Ele age. Por isso, quando Pedro estava ali, naquela situação, a história nos diz que no verso 5, Pedro acorrentado, Pedro seria condenado e morto no dia seguinte, por ocasião da Páscoa. Havia encerrado o período de Páscoa, período de pães asmos, 7 dias de festa. Todo o fermento era retirado dos lares. Nesse contexto, nessa situação, Pedro seria morto. Que tristeza seria para a igreja perder o seu líder. Entretanto, a história nos diz que enquanto as portas estavam fechadas, no verso 5, nos apresenta que a igreja estava orando. Ó, queridos, deixe-me apresentar algumas verdades. A oração, ela é a respiração da alma. Não existe cristianismo sem oração. Você pode ser um bom membro de igreja. Você pode estar aqui todo sábado. Você pode participar de tudo que a igreja promove. Mas se você negligencia a oração, você pode ser tudo, menos um cristão. Não há vida cristã sem oração. Não há famílias fortes sem oração. Não há famílias fortes sem oração. Não há igrejas vivas sem oração. Se queremos uma igreja viva, devemos orar. Orar por aqueles que trabalham à frente da igreja, orar pelo seu pastor, pela sua liderança, orar pelos membros. E se em algum momento você talvez ainda não tenha habilidade de dar um estudo bíblico, fazer uma visita, ore. Em algum momento alguém está falando do Senhor, ore. Não há avanço missionário sem oração. Não chegaremos a lugar algum se a igreja não orar. Não há poder espiritual se nós não orarmos.
Resumindo, a oração, ela é o oxigênio da igreja. A igreja que não ora certamente está fadada ao declínio espiritual. Perseverem, insistam, porque a história nos apresenta aqui algo que, ao olhar humano, era impossível. Como Pedro sairá dessa situação? E o verso é muito claro. Enquanto as portas estavam fechadas, quando não havia solução, não tinha o que fazer, o que a igreja fazia? O que a igreja fazia? A igreja orava. O mover de Deus, o seu agir, as portas se abrirem, as correntes caírem, só irão acontecer quando a igreja fizer o quê? Quando a igreja orar. O texto é claro. Naquele contexto onde Pedro estava, a igreja persistia em oração. Olha essa citação. Mensagem aos Jovens, página 250. Toda oração sincera será o quê? Atendida. Deus responde às orações que você faz ali sozinho, na solidão do seu quarto. Ninguém está vendo, todo mundo já dormiu. O Senhor está vendo. Quando você está ali sozinho, cansado, em provação, nem sempre conforme você espera, mas sempre o Senhor irá contribuir para o seu bem. Louvado seja Deus, porque é um Deus que me escuta e escuta você também. Deus está com os ouvidos atentos para clamarmos a Ele. E nós limitamos o agir de Deus quando nós não acreditamos que Deus é capaz de me ajudar. Certamente nessa manhã você traz no seu coração um sentimento e um desejo de clamor ao Senhor. Ó Pai, se é verdade o que esse pregador está falando, atenda a minha oração. Porque muitas vezes nem força para orar, nós também temos. Dias atrás alguém me ligou. Dizia que a sua família estava destruída, desfacelada, e que não vinha como sair daquela situação. O marido havia empregado todo o dinheiro para cobrir gastos com jogos. E todo o seu sustento, ou deveria ser da família, ele empregou em jogar. Não ganhou nada, pelo contrário, ganhou foi dívida. E agora os agiotas ameaçavam tirar a vida da esposa, dos filhos e do marido. Num tom de desespero, ela me liga e ela pergunta assim: irmão Edson, eu já tentei de tudo. O que eu faço? E eu fiz aquela pergunta clássica: já tentou orar? Somos assim, não é verdade? Tentamos de tudo, mas por fim deixamos aquilo que deveria ser o primeiro. E ela diz assim: é verdade, não orei ainda. Então vamos orar? Longos meses nós oramos. E cada semana eu mandava uma mensagem e dizia: e como está a família? E o tempo foi passando, ela orando e nós orando, até que um dia ela diz assim: reina agora serenidade, paz e tranquilidade no meu lar. E eu estou falando, queridos, de um lar adventista, de uma família que estava perdida, sem rumo, sem sentido. Não sei como ela conseguiu o meu contato, nem do nosso estado de Minas Gerais ela reside. E eu disse assim: que tal orarmos a Deus? E nós somos assim, às vezes prepotentes, confiamos em nós mesmos e esquecemos ou negligenciamos que o Senhor, Ele está pronto a nos ouvir. Quando eu era mais jovem, a minha igreja, ela era conhecida como a igreja da Bíblia. Bons tempos aqui à frente. Cultos jovens, desafios, uau, era muito bom. O tempo vai passando, os cabelos vão embranquecendo, alguns vão caindo, o tempo vai passando,
Conforme Ezequiel falou, Jesus ainda não voltou. E parece que nós vamos entrando no comodismo, vamos nos acostumando com este mundo e vamos deixando de lado aquilo que é o mais importante na nossa vida, que é orar. Olha a situação de Pedro. Primeiro posto da guarda, segundo posto da guarda, correntes, porta de ferro, guardas. Como sair dessa situação? É desumano, é impossível, não tem como. Foi essa a sua situação ao longo desse ano? Queridos, eu não sei quantos já passaram por essa situação. Isso aqui são fotos de algum jovem que um dia foi prestar provas do Enem. 2018 eu levei minha filha aqui no colégio estadual, na 7 de setembro, para concorrer ao ingresso à faculdade. É o sonho de todo pai, o filho ingressar na faculdade federal. Chegamos mais cedo, como tinha aí uma escola que estava promovendo degustação 0800 de picolé, me esbaldei e falei, amor, vamos ficar um pouco mais, o picolé está gostoso. Ficamos um pouco mais. Isso tem um negócio no Brasil que funciona 100%, é fechamento do portão da prova do Enem. 13 horas, seja quem for. Já aconteceu com vocês? Falei assim, amor, vamos ficar por aqui. E para melhorar a situação, apareceu uma jornalismo. Então, a repórter começou a falar assim, vamos filmar quem será o primeiro atrasado. Câmera se posiciona, a repórter com o microfone na mão, e a uns 200 metros, ofegante, coitada, uma moça dá o seu sprint para que ela tenha acesso à escola, mas quando ela teve acesso ao portão, já era 13h01, e o portão já estava fechado. Atrás da sua mãe, coitada, correndo atrás. Quem sabe ela dizia assim, filha, corra, avance, dá tempo, persista. E a gente treina por aí, né? Faz parte de uma equipe de atletismo aqui em Valadares. O meu sonho é correr com o pastor Raição, o Luiz Ferrari e o Zé Carlos, pelo menos 4 voltas na ilha. Quem sabe em 2026 eu alcance isso. Eu vejo eles caminhando, convido para correr, mas ele diz assim, espera mais um ano, estou esperando. Aquela mãe chegou e quando a mãe percebeu que o portão estava fechado, a filha diz assim, mãe, é muito tarde, é muito tarde. O portão já se fechou. Quem já passou por isso sabe, e algo não dá, ela dizia assim, mãe, não tem mais o que fazer. A história nos diz que Pedro estava dormindo. Pedro estava acorrentado com 2 cadeias. Sentinelas o guardavam. Só que quando Pedro dormia, a igreja fazia o que, irmãos? A igreja orava. Igreja Central de Valadares, você está dormindo ou você está orando? É nas caladas da madrugada. E o Senhor está com seus ouvidos abertos para ouvir o seu clamor. E acredite, mesmo que você não tenha mais forças para clamar, e mesmo que somente as lágrimas descem do seu rosto, há um Deus que está querendo te ouvir. Quantas mães nessa manhã estão clamando ao Senhor, traga de volta o meu garoto. Quantas esposas clamam, Senhor, traga o meu marido. As portas ainda estão abertas, Senhor, traga. Em 2023, eu fui para Buenos Aires. E quando eu estava já dentro da aeronave, algo inusitado aconteceu. Já estávamos assentados, minha esposa na janela, mais curiosa dela vai na janela, eu fiquei do lado e o banco do corredor ficou vago. Quando eu estava ali, o comandante disse assim, atenção,
vocês vão ter que sair da aeronave. Houve um problema e aguardem um pouco e vocês vão ter que se retirar da aeronave. Alguém da minha frente diz assim: graças a Deus o problema se deu em terra. Uau, que alívio. O tempo foi passando, 15, 20, 30 minutos. A minha esposa me chamou a atenção que, ao invés de tirarem as bagagens do avião, eles estavam colocando mais. O comandante então disse assim: conseguimos consertar o avião, ou o problema. E aí, segue a viagem ou não? Continuaria naquele voo ou não? Uma senhora que havia ido para Buenos Aires, quando o comandante diz assim, a primeira fala, ela literalmente travou. Porque depois ela foi me dizendo que ela morre de medo de voar. E ela só foi para Buenos Aires acompanhado, ela agora voltava só. E quando o comandante disse assim, aguardem um pouco, vamos consertar o voo, o problema, ela travou e o comissário tentava colocá-la dentro da aeronave, mas ela não tinha forças, porque ela travou. O voo estava completamente lotado, pouquíssimos lugares ali. Acredito eu que por providência de Deus, do meu lado havia um assento vago. O comissário chegou perto de mim e perguntou assim: há algum problema em colocá-la do seu lado? E percebia pela face, pelas mãos trêmulas, que algo não estava muito bom, não. Ele dizia assim, que se tiver algum problema, se ela desmaiar, se tiver alguma convulsão, levanta a mão que eu socorro. Misericórdia, Senhor. Me ajuda. Aquela mulher sentou do meu lado. E ela pediu à minha esposa assim: posso segurar na mão dele? Ela segurava os meus dedos com tanta força, que eu achei que ela ia quebrar os meus dedos. As mãos trêmulas. E quando dá a partida do avião, ele começa a sair, a decolar. Eu achei que o coração daquela mulher ia vir a sua boca. E eu orava: Senhor, dê forças para que dê tudo certo. Só que aí eu pensei, poxa vida, nada acontece por acaso. Olha essa situação. Nem toda porta fechada é o fim. Nem todo portão fechado é definitivo. Se aquela mulher travou na porta do avião e pouquíssimos lugares no avião, e ela sentou do meu lado, o que você faria? Eu falei para ela assim: fica tranquila, fica calma, eu conheço o comandante. Sério? Sim, eu conheço o comandante. De onde você conhece? Há anos, desde quando eu nasci. Já tem um tempinho isso. Está falando a verdade? Sim, eu sei quem é o comandante dessa aeronave. Serenidade voltou, ficou tranquilo. Se é assim, apertava agora meus dedos com menos força. Quem é esse comandante? Qual é o nome dele? Dessa aeronave eu não sei, mas da minha vida é Jesus. E ele me trouxe aqui, eu vou voltar para casa. E você vai comigo. Então eu não vou soltar a sua mão. Não solta. Porque nós vamos chegar em casa, vai dar tudo certo. Pensa você em um voo, você dando o estudo bíblico e apresentando Jesus, alguém que travou na entrada de uma porta. E ela foi colocada do seu lado. Você percebia pelo olhar daquela senhora tranquilidade quando você eu apresentava aquele que portas se fecham, mas o Senhor permite que elas se fechem para que oportunidades elas apareçam. Queridos, eu termino dizendo para você, o que Deus abriu, aquele portão de ferro, o mesmo Deus, aquilo que era impossível para Pedro, para aquela igreja, o mesmo Deus que agiu, Ele está agindo hoje em nosso meio. Qual porta o Senhor precisa abrir nessa manhã? Qual porta?
Eu não sei. Mas uma coisa eu termino dizendo para você: não há portas que fiquem trancadas quando colocamos a oração, e o agir do Senhor se faz presente quando nós clamamos e nós entregamos Ele, a nossa vida, nas mãos dEle. Será que temos orado pouco? Será que temos deixado a oração em última instância e temos tentado resolver da nossa maneira? Eu quero convidar a equipe de louvor para que venha à frente. Eles vão cantar o hino que é clássico da igreja, um hino que você conhece. É um hino que fala sobre a oração. E eu gostaria que você nessa manhã refletisse sobre esse hino. Porque a história nos diz que o anjo pegou as mãos de Pedro, as correntes caíram, as portas se abriram, aquela situação que era adversa, agora ela se abre. Se você continuar estudando a história, uma porta que era impossível de ser adentrar, a porta se abriu pelo anjo. Agora Pedro vai chegar em uma situação que ele vai chegar numa casa e um portão pequeno, Pedro vai bater naquele portão que seria muito prático para alguém ali abrir aquela porta, dependia do esforço humano, era só abrir e Pedro entrar. E a história fala que aquela porta não se abriu. Deus abre portas que o homem não pode abrir. Que porta o Senhor precisa abrir nessa manhã? Meu último apelo para você é apelar para que o Senhor abra uma porta que só você pode abrir. Você tem a chave de uma porta que só você pode abrir. Deus, sendo todo-poderoso, Senhor dos senhores, em todo o universo criado por Ele, há uma coisa que só você pode fazer se você permitir. Eis que estou à porta e bato. O Senhor está batendo a porta do seu coração. Vai esperar mais quantos anos se passarem para você entregar a sua vida ao Senhor? Vai esperar acontecer mais o quê para que Jesus reine na sua vida? O Senhor está te clamando, está te chamando. Ei, não importa como está a sua casa, eu quero entrar. Mas é você que tem a chave. Por favor, deixe-me entrar. Nessa manhã eu apelo ao seu coração. Deixa Ele entrar. Deixa o Senhor fazer morada. Eu já fui juvenil, adolescente, jovem dessa igreja. O tempo vai passando, a gente persevera, porque ainda há outras portas a se abrirem, mas o meu desejo é um dia as portas de Jerusalém abrirem, eu e a minha igreja entrarmos ali. O Senhor ainda retarda a sua volta, porque Ele te aguarda. É para você que eu estou dizendo. Você não veio aqui por acaso. A história de Pedro se repete na minha história. Quando eu olho para o impossível de uma porta se abrir, Deus age. Ah, mas esse pregador não me conhece, não sabe a minha vida, o que eu passo. Eu não sei, mas eu sei em quem eu creio. Ele é poderoso para te ajudar. Ele quer entrar, quer fazer morada. Qual será a sua decisão? Enquanto você vai escutar esse hino, cante conosco. Mas ao cantar, ore a Deus, entrega a Ele, fala para Ele: Senhor, me ajuda. Está fácil não, Senhor, as portas estão se fechando, mas Senhor, me ajuda. Se essa é a sua decisão, se essa é a sua escolha nessa manhã, participe conosco nesse momento de adoração. Orar a Deus.
me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Termino contando a última história. Alguns anos atrás me chamaram para visitar o Hospital Samaritano. Era horário de visita. E uma senhora ali de 70 e poucos anos já estava morrendo. Por misericórdia de Deus, ela não faleceu no sábado à noite. Quando a família me viu chegando, ela prontamente permitiu que eu adentrasse a enfermaria. E quando eu entrei na enfermaria, aquela senhora ainda com um pouco de lucidez, ela fez igual o pastor, Luiz Gonçalves. Chega mais pertinho, cheio de aparelhos pelo corpo. Ela pediu para que eu abaixasse o ouvido aos seus lábios. E ela então disse assim: eu quero te fazer um pedido de oração. A filha em lágrimas, a família do lado de fora, ela me fez um pedido. Você poderia orar para Deus me curar? Fumei durante 50 anos da minha vida. Você poderia orar para que Deus me curasse e me desse um pulmão novo? Sabe quando alguém te faz um pedido desse? Qual é a sua reação? Eu engoli em seco. E ali eu olhei com serenidade para aquela mulher e disse assim: eu não vou orar a Deus para que Deus te dar um pulmão novo. Eu vou orar a Deus para que Deus te dê uma vida eterna. O que você quer? Naquela tarde, eu orei para aquela mulher. E no dia seguinte, ela descansou. Deus abriu para ela uma porta de vida
eterna. Portas se fecham para esta terra, mesmo que elas fechem para esta terra, mas acredite, você precisa sonhar com a porta que em breve eu e você vamos passar por ela, é os portais eternos. Então agradeça pelas portas que se fecham aqui, mas sonhe e deseje um dia adentrar as portas eternas. Se esse é o seu desejo, fique em pé, vamos orar a Deus, porque nem todas as portas elas se abriram e não vão se abrir, mas o meu desejo é que esta geração, nós como igreja, tenhamos a alegria de um dia adentrarmos por esses portais. Santo e amado Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e da fonte das águas, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Josué, de Caleb, o Deus da igreja central, o Deus do pastor Raissan, do Luiz Ferrari, do José Carlos, do Isnei, o meu pastor, o meu Deus, o nosso Deus que adoramos nessa manhã, apresentamos diante do Senhor os nossos pedidos, na certeza que há um Deus que é apaixonado por nós e que está com os ouvidos atentos e abertos para nos ouvir. Eu não sei, Senhor, qual é o clamor de cada coração nessa manhã. Eu não sei o que vai na nossa mente ou na mente dos irmãos que estão aqui. Eu não sei, Senhora, pela saúde, pela salvação, pela vida espiritual, por um problema conjugal, espiritual, não sei. Nós podemos dizer como Paulo, nós sabemos em quem cremos. Tu és Deus poderoso. O teu agir na história de Pedro, tirando de uma situação adversa, onde o agir humano era impossível, o seu agiu com providência. Pai, se é da vontade do Senhor, haja com providência na vida da tua irmã, da vida do filho, da tua serva que agora te busca. E se em algum momento, Senhor, eles não conseguem nem falar, quem sabe o rolar da lágrima da sua face seja o suficiente dizendo: Senhor, me ajude. Talvez, Senhor, em 2025 algumas portas não se abriram, mas, Senhor, estamos aqui porque nós queremos e sonhamos com um dia as portas de Jerusalém abrirem e ali nós adentrarmos. Segure nossas mãos, Senhor, nos ajude, perseveremos, preguemos a Tua palavra e aguardemos a bendita volta de Cristo que se aproxima. Agora vamos para casa, nos leve em Tua paz, abençoa o Teu povo, perdoa os nossos pecados, são bênçãos que oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.